Olá, bem-vindo ao seu curso de Biofísica Músculo-Esquelética. Eu sou o professor Eduardo Pinheiro, especialista em biomecânica desportiva e de saúde, e nessa primeira fase do curso vamos conhecer os conceitos que fundamentam a física. Bom, então nesta aula vamos definir o que é biofísica. Biofísica é o ramo da ciência que estuda os efeitos da física aplicada à biologia. Preste atenção, para você entender os efeitos e causas da junção destas duas ciências, é necessário você estudar os conceitos que fundamentam a física. Isto porque, partindo da afirmação que qualquer matéria está sujeita às leis da física, torna-se muito difícil sustentar os discursos nessa área sem o conhecimento prévio das referências que orientam a biofísica, ok? Então, se você vai falar de biologia, você tem que entender os fundamentos dela. Se você vai falar de física, você tem que conhecer os fundamentos da física. Logo, se você junta essas duas ciências, não tem como você entender mais de biologia e entender menos de física e achar que a sua conclusão vai ser magnífica, ok? Então, nesse curso, vamos corrigir este problema. Bom, a ciência validada, ela tem por maior objetivo eliminar ao máximo o ponto de vista. Isto por quê? Para que todos os cientistas ou alguém que for fazer uma pesquisa naquela área possa ter uma referência única, ok? Então, o que seria o ponto de vista, né? O ponto de vista é conhecido cientificamente por paralaxe. Este fenômeno tem uma forte afinidade com a subjetividade. E apesar da subjetividade ter o seu valor na ciência, a mesma aumenta muito a taxa de erro, principalmente no momento da reprodutividade, ok? Então você fez um experimento e quer que outro cientista faça. Então é interessante que não tenha esse ponto de vista, você tem uma medida ali com precisão para que ele possa conferir se o seu experimento foi certo ou não, ok? Então, pois é muito mais fácil você melhorar aquilo que você mede. E é muito difícil controlar aquilo que você não mede. Não tem como a gente medir ponto de vista, né? Então aí é o nosso próximo tópico, né? O ponto de vista tem a desvantagem de não ter parâmetros precisos de medições, ok? Então a gente vê aí a ilustração de dois sujeitos, um na esquerda, um na direita. Para o que está na esquerda, né, o número que está embaixo, no chão, é o 6. E para o que está na direita, é o número 9. Então, como não existe um parâmetro para orientar nenhum dos dois, na verdade, o ponto de vista dos dois, né, acaba não estando errado, ok? Porém, se eu colocar que a referência é o lado direito, mudou tudo, né? Quem está na esquerda passa a não ver mais o 6. Mesmo ele olhando de cima, ele vai ver o 9. Então, a ciência validada, ela vai dar isso. Então, a gente chama isso de conceitos fundamentais. Muitas das vezes as pessoas querem analisar, né, uma questão biomecânica, uma questão fisiológica geral, só que ele parte do ponto de vista dele. Ele nunca parte de um conceito já estabelecido na ciência. E isso causa uma discussão e a gente não consegue calcular, né? Quando eu pego esse ponto de vista que aquele profissional está me fornecendo, eu não consigo encaixar em fórmula nenhuma, ok? Então, nesse curso, a gente inclusive vai trabalhar para tentar eliminar ao máximo o ponto de vista e só usar o ponto de vista no momento que realmente ele é necessário. Qualquer ciência nasce da pergunta. Qualquer ciência nasce da filosofia. O que eu quero dizer com isso?
que você começa a se questionar, questionar as coisas que estão à sua volta, e isso gera uma motivação para a pesquisa. Não existe ciência sem pesquisa. Ou seja, a matéria-prima para criar uma ciência é a pergunta. Então, vamos lá. Se eu quero criar algo de excelente qualidade e a matéria-prima é de baixa qualidade, com certeza eu vou ter um resultado ruim lá na frente, no que eu construí. Então, preocupe-se com a qualidade da sua pergunta. Porque se você faz uma pergunta muito ignorante, ou seja, com baixo conhecimento na área que você está questionando, com certeza você nem vai concordar com a resposta. Porque a resposta não vai ter a qualidade que você está esperando. Então, parta de uma excelente pergunta. E quando é que a sua pergunta vai ter qualidade? Para que a sua pergunta tenha qualidade e tenha uma coerência literária validada, é necessário você conhecer as variáveis e os conceitos que fundamentam a ciência em questão, ok? Então, por quê? Uma boa pergunta gera uma boa resposta quando a gente vai pesquisar. Ou seja, uma boa resposta depende diretamente de uma boa pergunta. Então, nesse curso, a gente vai melhorar as suas perguntas. Por quê? Quando você se perguntar com qualidade, você vai fazer uma pesquisa com qualidade e dificilmente você não vai ter uma resposta com muita qualidade. Bom, se você tem uma graduação superior, você teve que fazer um TCC ou uma monografia. Um TCC ou uma monografia nasce de uma pergunta. E essa pergunta tem que ter duas qualidades básicas. Uma você tem que fazer a pergunta baseada na ciência que você estudou, ou seja, é um conhecimento comum a todos. Nesse momento, eu eliminei o seu ponto de vista. A outra qualidade é fazer uma pergunta que ninguém fez, ou seja, a sua pesquisa tem que deixar legado. Melhor dizendo, tem que deixar algo novo, ok? Então vamos lá. Se a sua pergunta está fundamentada em ciência, validada, a sua discussão gera uma pesquisa de forte cunho científico. Geralmente, quando o leigo tenta questionar algo sem utilizar esses conceitos fundamentais, né, ele tenta avaliar a ciência com seu ponto de vista, sendo que é o contrário. É a ciência que avalia o seu ponto de vista para a gente achar até que ponto algum daqueles questionamentos, né, que você está tentando afirmar pode adicionar na ciência já estabelecida. Então, o ignorante, ele tenta avaliar a ciência validada com seu ponto de vista. Quem não é ignorante pega o seu ponto de vista e manda a ciência validada avaliar o seu ponto de vista e ver até que ponto ele pode adicionar numa ciência que já está estabelecida. Seis variáveis são fundamentais para eu analisar praticamente qualquer evento. Quando você vai fazer uma análise de qualquer coisa, a primeira preocupação que você tem é: isto está em movimento ou está parado? Geralmente, a gente depois quer saber o que causa esse efeito, né? E isso é interessante em diferenciar porque geralmente um leigo ou uma pessoa com baixo conhecimento, ela quer explicar a causa com o efeito, né? Outra, qual a energia que foi utilizada para realizar esse trabalho? Então, esses parâmetros, geralmente, eles estão amarrados entre si para elucidar uma resposta, né? Então, nesse curso, a gente vai aprender, né, passo a passo o que é movimento, o que é repouso, o que é causa, o que é efeito, o que é energia, o que é trabalho, para você fazer uma análise biológica, seja ela inclusive de biomecânica. Depois de compreender os conceitos, incluindo as variáveis,
Colocam-se os dados em uma fórmula para serem calculados. Isso aumenta a velocidade e muitas das vezes a precisão. E isso também vai favorecer futuramente a reprodutividade.